Na cidade onde os arranha-céus tocavam o céu e as vitrines brilhavam como promessas infinitas, havia um mundo em que o silêncio das salas refrigeradas escondia pequenas revoluções. Ali, as pessoas que sofriam preconceito aprendiam a se proteger com códigos, ideias e paciência. Ali, um erro de orgulho seria reescrito por dedos ágeis em um teclado. Essa é a história de Rafaela Rafa Moreira, uma estagiária tímida, que dominava redes e protocolos como poucos, e de Guilherme Monteiro, um empresário de pulso firme e temperamento explosivo, dono de um império que acreditava existir acima das pessoas. O que parecia um conflito simples de poder, se tornaria uma lição profunda sobre respeito. A sala de eventos da Corporação Monteiro estava lotada. Painéis de vidro, iluminação fria, cadeiras alinhadas, tudo impecável. Executivos em ternos negros conversavam em sussurros. Havia um burburinho sobre o novo projeto de expansão digital que prometia recortes milionários no lucro anual. No meio da confusão, Rafaela ajeitava o crachá no peito. Cabelos presos em coque desalinhado, óculos de armação redonda, expressão retraída. Olhos vivos por trás de um rosto quieto. Era estagiária do setor de segurança da informação há apenas 6 meses. Ninguém apostava nela, muitos a consideravam distraída demais, tímida demais. No palco, Guilherme Monteiro subiu com energia arrogante. Camisa impecável, relógio caro, voz firme. Guilherme, com voz autoritária. Boa tarde a todos. Se estamos aqui é porque vamos dominar o mercado digital. Não tolero amadorismo, quero profissionalismo, resultados e disciplina. Nossa reputação vale mais que desculpas. A plateia aplaudiu, alguns nervosos. Guilherme olhou para a equipe técnica na primeira fileira, e seus olhos encontraram Rafa com ligeiro desprezo, porque ela não estava com postura de executivo, estava com a postura do que ele chamava gente que ainda não cresceu. Mais tarde, na apresentação, um pequeno erro de sincronização aconteceu durante a projeção. Um slide travou por alguns segundos. Não foi nada grave, corrigido em instantes. Guilherme, irritado com a falha técnica, levantou a voz. Guilherme, alto, escandaloso. Quem respondeu por essa falha? Alguém aqui está sendo incompetente. Quero nomes. Um técnico gaguejou, apontou para o setor de TI. A confusão cresceu. O olhar de Guilherme caiu sobre Rafa. Guilherme, em tom acusador. Você, a estagiária do Departamento de Segurança, vem aqui. Se é tão capacitada como dizem, prove. Rafa tremia por dentro, mas caminhou. Ela não esperava. Era estagiária, não tinha responsabilidade sobre o sistema de projeção. Mesmo assim, Guilherme a colocou no centro do palco. Guilherme, com desprezo. Diz aí, menina, como é que alguém entra aqui e deixa a apresentação ficar ridícula? Explique. Rafa, com voz baixa, respondeu. Rafa, tímida. Senhor Monteiro, eu apenas monitoro a segurança das redes e dos servidores. Não sou responsável pelos slides nem pelas integrações de multimídia. Guilherme não aceitou a resposta. Em vez disso, elevou o tom e fez piada. Guilherme, zombeteiro. Então por que você está aqui com cara de quem não sabe nem ligar um projetor? Você foi contratada para quê? Para passear com cabos. A plateia murchou num silêncio desconfortável. Rafa sentiu os olhares. O rosto dela ficou vermelho de vergonha. Alguns sussurraram, que humilhação. Após o evento, os boatos se espalharam. O chefe humilhou a estagiária. E Guilherme saiu satisfeito, convicto de sua autoridade. Na manhã seguinte, o escritório abriu com confusão. As telas de computador exibiam telas azuis, o acesso aos bancos de dados estava bloqueado e arquivos críticos não eram encontrados. Mensagens de erro pipocavam. O servidor principal da Monteiro havia sido comprometido. André, chefe de TI, aflito. Isso não é falha normal. Alguém invadiu sistemas, desligou serviços e criptografou arquivos. Precisamos isolar tudo agora. O pânico se espalhou. Chamadas, vozes, prazos em risco. Guilherme entrou na sala de TI como um furacão, voz alta, sarcasmo afiado. Guilherme, gritando. Quem deixou isso acontecer? Como permitiram que a empresa ficasse vulnerável? Quero nomes. Eu pago caro por incompetência. André apontou para uma tela de logs, tentando explicar. André.
Houve diversos acessos externos, múltiplos vetores. Parece um ataque coordenado. Precisamos de tempo e perícia. Guilherme, impaciente, olhou ao redor e encontrou novamente Rafa, sentada na cadeira dela, com um semblante calmo, mas com os dedos sujos de café no teclado. Era a estagiária que ele havia humilhado. Guilherme, severo. Rafa, você tem alguma explicação? Você trabalha com segurança, não trabalha? Responda. Rafa respirou profundamente. Ela sabia o que estava acontecendo, não exatamente o autor do ataque, mas a gravidade do problema. Com voz firme, disse: Rafa, calma. Senhor Monteiro, não posso afirmar agora quem é, mas os logs mostram um padrão. O invasor usou credenciais internas e escalonamento de privilégios. Precisamos isolar as estações compromissadas e trabalhar por análise forense. Guilherme soltou um riso amargo. Guilherme, irônico. Ah, claro, análise forense. E quanto tempo isso leva? Minhas contas, meus clientes, meus investidores. Você entende o prejuízo? A pressão sobre ela aumentava. Alguns executivos disseram que ela deveria ser responsabilizada. Outros clamaram calma. A diretora de operações, Amanda, interveio, tentando segurar a onda. Amanda, com firmeza. Guilherme, vamos montar um grupo de contenção. Rafa, juntamente com André, vá para a sala de crise. Precisamos de soluções, não de escárnios. Rafa seguiu André para a sala de crise. Ela sentia a humilhação do dia anterior como um peso maior agora, ser tratada como culpada por incompetência enquanto trabalhava com excelência técnica. Mas dentro dela havia determinação. Ela sempre soube que, no fundo do código, existe ordem, e ela sabia pedir calma para que a ordem voltasse. Ao mesmo tempo em que a corporação lutava para recuperar sistemas, a narrativa correu nos corredores: o invasor é pago por concorrentes, foi sabotagem industrial. Jornalistas começaram a ligar. Investidores pediram emergência. A imagem pública da Monteiro tremia. Rafa ficou na sala de crise noite adentro. Ela acompanhava comandos, analisava logs, escrevia scripts de contenção. Às vezes, André olhava para ela com uma mistura de gratidão e surpresa. André, baixinho. Rafa, esse padrão parece conhecido. Você já viu isso antes? Rafa, olhos intensos. Sim. É um perfil de ataque chamado Ecomiro, amplificação por credenciais vazadas com rotas de backup. A pessoa por trás sabe onde estão as chaves. E não foi um script automatizado comum, houve intervenção humana. André suspirou. Eles trabalharam unidos, fechando portas, mudando chaves, gerando novas credenciais. Mas o invasor parecia sempre um passo à frente, desabilitando backups, apagando trilhas. Do lado de fora, Guilherme perdia a calma. A imprensa ligava. O prejuízo de imagem aumentava. O ego que antes gritava ordens agora tateava sem resposta. Enquanto a empresa se debatia, Rafa começou a seguir uma trilha que poucos conseguiam ver. Havia pequenas assinaturas digitais, padrões de formatação em mensagens e horários que pareciam não casualmente escolhidos. Para ela, era quase música, e ela ouviu a mesma cadência algumas vezes antes. Com paciência, ela resolveu agir de forma diferente. Em vez de apenas conter, faria algo que chamasse a atenção de quem precisava compreender. Não cometendo vingança, mas dando uma lição que dissesse: você não conhece as pessoas ao seu redor. Rafa criou um plano cuidadoso e ético: expor apenas uma porção do caos publicamente, algo que mostrasse vulnerabilidade de Guilherme, mas que não destruísse nem comprometesse clientes. Ela queria o olhar dele, o reconhecimento, e, acima de tudo, que ele enxergasse como tratava quem ele julgava inferior. Na primeira noite calma, quando os administradores achavam que haviam retomado o controle, as telas foram inundadas de uma mensagem clara, em um display transmitido para os monitores de todas as salas de reunião. Somente uma palavra: humildade. Logo depois, apareceram telas bloqueadas com um lembrete simples: verdade, respeito. Nada de dados financeiros fora, nada de chantagem. Apenas palavras que ecoavam no prédio silencioso. Os executivos surpresos olharam uns para os outros. Guilherme, enfurecido e confuso, gritou. Guilherme, furioso. Quem fez isso? Quem é o idiota que pisa no nosso nome?
Amanda olhou para ele com olhos que misturavam frieza e preocupação. Amanda, calma. Não sabemos, Guilherme. Mas isso não é um ataque comum. Está sendo feito para nos humilhar. Guilherme, ferido no orgulho, respirou fundo e perguntou, com voz cortada. Guilherme. Rafa, foi você? Foi a sua equipe? Rafa, na sala de crise, respondeu. Rafa, com tranquilidade. Não foi algo da minha equipe. E não foi para destruir. Foi para dizer que existe algo a consertar. Quem obra com violência digital também pode ensinar. Mas não destruímos nada de clientes. Apenas exibimos uma palavra. Talvez para lembrá-lo de olhar ao redor. Guilherme não gostou da resposta. Ele preferia punição, não lição. A imprensa começava a especular. Nas redes sociais, a manchete era: milionário humilhado por invasor misterioso. A ironia fazia barulho. O investidor que antes era sinônimo de certeza agora parecia vulnerável em transmissões ao vivo. Rafa, quieta, continuava investigando. Aos poucos, sinais mais sutis foram se ajustando. Um padrão horário que coincidia com a troca de turno da equipe, um IP mascarado que usava uma rota brasileira comum e uma conta de e-mail antiga que participava de fóruns obscurecidos. Em paralelo, a equipe jurídica da Monteiro pressionava para chamar a polícia e para que houvesse responsabilizações públicas. Guilherme, ferido no ego, queria um nome para punir. Ele pediu a Amanda. Guilherme, pressionando. Contrate uma empresa externa. Quero o responsável preso. Não posso aceitar que alguém nos faça passar vergonha. Amanda hesitou, porque sabia que apontar acusações sem provas poderia destruir a empresa ainda mais. Ela olhava para Rafa com esperança e medo. Amanda, ponderando. Guilherme, antes de culpar, vamos nos certificar. Rafa tem trabalhado conosco e sabe do que fala. Podemos usar isso a nosso favor. Guilherme, porém, queria resposta rápida. E foi ali que uma tensão dentro do escritório aumentou. Alguns queriam caças bruxas, outros queriam concisão técnica. Dias depois, quando a tensão atingiu seu ápice, Rafa decidiu dar um passo que mudaria a história. Ela montou uma demonstração particular para a diretoria, não para acusar, mas para mostrar a fragilidade de julgamentos. Na sala de conferência, Rafa apresentou um mapa visual das rotas de intrusão, mostrando como as credenciais internas foram aproveitadas, apontando para lacunas de treinamento, permissões desnecessárias e políticas desatualizadas. E então, com calma, disse: Rafa, olhos fixos no Guilherme. Senhor Monteiro, não se trata de punir uma pessoa. Trata-se de aprender que segurança não é um departamento isolado. É cultura. Eu posso ajudar a reverter isso, mas preciso que a empresa seja humilde o bastante para ouvir. Guilherme ergueu a sobrancelha, aflito. Guilherme, desdenhoso. Você quer que eu peça desculpas? Aqui. A sua sensibilidade. Rafa manteve a postura. Rafa, firme. Quero que você entenda que menosprezar sua equipe cria brechas. Pessoas que são tratadas como inferiores podem sentir ódio, e ódio vira ação. Não estou dizendo que o invasor agiu por vingança, não posso afirmar isso. Mas afirmar que existe um problema cultural dentro daqui é inegável. A diretoria se calou. As palavras cortaram o ar. Guilherme ficou rubro, ferido em caráter e ego. Enquanto o debate acontecia, Rafa trabalhou em sigilo com André. Eles criaram um ecossistema de armadilhas digitais, honeypots, arquivos traps e rastreadores de sessão. Com paciência, expuseram pequenas pistas que levariam o invasor a cometer um deslize. No momento certo, uma conexão externa tentou acessar um honeypot. A trilha foi aberta. O invasor, ao se sentir mais ousado, deixou um indício, um fragmento de texto com um palavrão em português seguido de uma assinatura com iniciais que remeteriam a um nome que ninguém esperava. Rafa, com cuidado, seguiu esse fio. E o fio levou a um endereço de e-mail antigo, associado a uma universidade onde havia um ex-funcionário da Monteiro que fora demitido anos atrás por conduta antiética. Embora fosse um ponto de partida, não era conclusivo. Rafa precisava do que Guilherme mais manteve, sua pressa. Ela decidiu que a melhor lição não seria expor um ex-funcionário, nem envergonhar alguém. Seria fazer o chefe ver. E para isso, ela precisava do momento certo. Numa tarde chuvosa,
Guilherme foi convidado para um almoço com investidores. Ele chegou tenso, ainda ferido pelo ataque. Ao abrir o celular, constatou que sua conta bancária de pessoa física fora temporariamente bloqueada por medidas de segurança do banco. E, para agravar, um e-mail de notificação com uma mensagem simples: reveja suas atitudes, humildade. Guilherme ficou branco. Não havia provas, apenas sinais. Enquanto isso, Rafa, sem alarde, enviou a Guilherme, por meio de Amanda, um convite: converse comigo. 1 hora. Um lugar calmo. Guilherme, curioso e ainda ferido, aceitou apenas para mostrar autoridade. Eles se encontraram na sala de reuniões da empresa, à noite, com a cidade chovendo lá fora. Guilherme, sarcástico. Então você é a grande Rafa que resolveu aparecer nas telas ontem. O que quer? Uma salva de palmas. Rafa olhou para ele sem rancor. Rafa, baixo, firme. Quero que você me ouça. Não para desculpar seu comportamento. Para que você entenda o impacto do que fala. Guilherme riu, mas estava tenso. Guilherme. Impacto. Eu administro uma corporação. Se eu não for severo, as coisas desmoronam. Rafa. Severidade é diferente de humilhação. Você humilhou pessoas ontem e hoje. E quando humilha, cria um ambiente onde as pessoas se sentem invisíveis, e invisibilidade pode virar ação. Guilherme respirou, impaciente. Guilherme. Então você quer me ensinar moral? Eu contratei você para proteger a empresa, não para me impor lições. Rafa, calmamente. Eu protejo sistemas. Mas também sei que sistemas são feitos por pessoas. Se as pessoas estão feridas, os sistemas falham. Ele a fitou. Por trás do sarcasmo havia desconforto. Rafa propôs algo, público, mas controlado. Ela pediu permissão para realizar uma simulação em ambiente fechado, um exercício que mostre como a falta de respeito influencia riscos. Guilherme, contrariado e com ego ferido, acabou cedendo por pressão dos conselheiros. Na semana seguinte, foi realizado um exercício público de conscientização. Rafa conduziu. Explicou vulnerabilidades. Demonstrou exemplos e, com frases simples, colocou em evidência como a negligência na comunicação causava vazamentos e falhas. Ao final, calou-se e pediu que cada diretor dissesse em voz alta uma atitude que tomaria para mudar o ambiente. Alguns falaram mecanicamente. Guilherme, relutante, assumiu. Guilherme, com dificuldade. Eu vou ouvir mais. Não prometo perfeição, mas vou me esforçar. Houve aplausos moderados. O ambiente afunilou para um novo tom. Rafa, embora reservada, viu que sua ação gerara efeito. No mês seguinte, a empresa aplicou mudanças profundas, políticas revisadas, treinamento em segurança e comunicação, novos protocolos de acesso. Rafa conduziu grande parte do trabalho de base, muitas vezes sem ser vista. Mas o reconhecimento veio de maneira discreta. Em uma reunião fechada, André comentou. André, sorrindo. Rafa, sem você, não teríamos entendido isso tão rápido. Seu trabalho salvou ativos e reputação. Rafa sorriu tímida. Não era o aplauso que ela buscava, era a certeza de que um pequeno gesto fez a empresa olhar para dentro. Para Guilherme, a lição foi maior que aceitar mudanças. Ele começou a olhar para a equipe de outra forma. Ainda havia teimosia, ainda havia temperamento. Mas havia também uma ponta de humildade que antes não existia. Meses depois, quando as cortinas da crise já haviam sido dobradas, a Monteiro voltou a crescer com mais solidez. A marca se recuperou, os clientes voltaram, e a imprensa noticiou não apenas a falha, mas a transformação. Em um café próximo à sede, Guilherme entrou sozinho. Pegou um lugar na fila, esperou como todo mundo. Quando chegou a vez, ele sorriu de um modo diferente, não de arrogância, mas de reconhecimento. O barista olhou surpreso. E a garota no caixa, que era jovem e tímida como Rafa fora, agradeceu o cliente com encanto. Guilherme ouviu aquilo e, ao sair, chamou a garota. Guilherme, gentil. Agora. Menina, obrigado pelo café. Bom trabalho hoje. Ela sorriu, inocente. Guilherme sentiu algo aquecer no peito, uma sensação estranha chamada respeito. Rafa, observando de longe, sorriu sem ostentação. A lição fora dada. Não com destruição, mas com clareza.
E assim, na cidade onde presunção reinava, uma estagiária invisível mostrou que inteligência não precisa de ruído para existir, e que lições maiores podem ser ensinadas sem esmagar. Guilherme aprendeu que humilhar não impõe ordem, apenas cria vulnerabilidades. Rafa mostrou que a força mora no silêncio e na habilidade. E a empresa descobriu que, para ser grande, é preciso primeiro ser humano. A palavra que vazou nos monitores naquela noite tornou-se a nova política: humildade. Não mais um slogan. Um lembrete. Porque no final, o que salva uma corporação, e o que salva uma cidade, não é o tamanho do saldo bancário, mas a forma como tratamos quem trabalha ao nosso lado.